Mas, ok, eles vão chegar em Kiev e vão tentar dominar a Ucrânia. Esse monte esse exército todo aqui vai dominar isso. E eles vão estar expostos em outros lados. Eles não correm o risco de vir alguma coisa de outro lado? Não tem nada do outro lado. Não tem ninguém do outro lado. Tem ninguém, né? Tem a China. Mas agora ele está próximo da China. Como que ele está próximo? Olimpíada de Inverno na China. 2 semanas atrás, o Putin foi lá para encontrar com o Xi Jinping, o líder chinês. E aí os dois juntos fizeram uma declaração pública de que a China diz que a OTAN não pode mais expandir e que ela está com a Rússia. Ah, é? É. Então, aí tem um perigo e um temor muito grande, porque estamos cogitando até, né, num cenário extremo máximo, que a China decida fazer alguma coisa contra Taiwan, que é a ilha na frente, que ela quer recuperar no mesmo momento que está acontecendo isso aqui. Nossa, é mesmo? Assim, a China, ela tá olhando e tá atenta e tá do lado da Rússia. E o que nós temos acontecendo no mundo não é mais uma união por ideologia, mas é uma união entre autocracias, entre regimes totalitários, entre ditaduras fortes e grandes. A Rússia é a maior potência militar. Capitalistas. É muito mais potente militarmente do que economicamente. A China é economicamente e militarmente. Isso que eu ia falar, militarmente a China também é forte? Forte, claro. Não tem o tamanho do arsenal nuclear que a Rússia tem. Tá. Mas ela tem outras coisas que a Rússia não tem. Então, você tem 2 grandes países, aí você junta esse grupo, o Irã, você junta a Turquia. A Turquia tá mais desse lado? Tá, o Erdogan é um ditador, assim, terrível. Ela faz parte da OTAN. É isso que eu ia falar. Ela ainda faz parte da OTAN, mas ela tá flertando e ela tem se aproximado e se juntado com essa turma dos ditadores. Junta com o Irã, junta com outros aí, Coreia do Norte, e essa é uma guerra, ou é uma disputa entre o mundo autoritário contra o mundo democrático. Você fala que não é mais ideologia, por quê? Sendo que eles são autoritários. Isso não é uma ideologia, é uma... É um sistema de governo, vai. Não, assim, tipo, é um jeito de se organizar politicamente. Não é uma ideologia no sentido que controlam com mão pesada. Não é uma ideologia completa no sentido econômico de como que você tem que viver e tal. Enfim, quer dizer, tudo tem que viver como o líder quer, como o ditador quer, mas não é no sentido ideológico que a gente tinha na Guerra Fria de comunismo contra capitalismo. Esses países aqui são capitalistas de Estado. Um outro conceito. É uma economia aberta, capitalizada, né, mas controlada, dominada pelo Estado. O que a grande preocupação aqui? Como que isso vai acontecer? Primeiro, né? O que ele vai fazer em Kiev? Ele vai entrar em Kiev, ocupar, derrubar o governo e sair? Se ele fizer isso, aí volta um outro governo depois, ele não tem controle sobre o país. Se ele vier ficar e entrar em Kiev, ele vai ficar numa guerra urbana. E uma guerra urbana numa cidade desse tamanho, num país que não quer ser dominado pela Rússia, é uma guerra de guerrilha. Sangrenta e... interminável. Interminável. Porque ela não acaba. Você vai ter que exterminar todo mundo para acabar. Enquanto tiver 100 ucranianos ali lutando, é um sniper, né? Um atirador no alto de um prédio, dá um tiro no tanque, explode um tanque. Carro-bomba. É guerrilha, é assimétrico o conflito. E aí Mas a Rússia as baixas são altíssimas. A Rússia não quer isso. Assim, se ele estiver caminhando para isso, é uma loucura. Ele tá num outro nível de loucura. Você acha que não é isso que ele vai caminhar para isso? Eu acho que não tem como. Só que ninguém conseguiu entender o que ele quer fazer com Kiev, se ele não vai fazer isso. Tem gente que tá aventando a possibilidade de ele entrar, derrubar, sair, fazer um cordão em volta da cidade. Isolar a cidade por fora e não ficar na guerra urbana. Sei lá. Nossa. Outra possibilidade é ele só vai anexar essas províncias aqui do leste da Ucrânia. Ou, eu tenho dito isso daqui também, ele vai vir aqui e criar um corredor para pegar por terra a Crimeia. Porque a Crimeia, ela não tem ligação por aqui, tá certo? Que ele colocou uma ponte depois de 14, mas a conexão com o continente está aqui. E para ele fazer isso, ele ocuparia esse território,
controlaria isso daqui, e aí é um jeito da Rússia acessar a Crimeia, direto por terra. E de quebra ele também pegaria essas duas províncias. Me parece mais uma segunda etapa dessa situação é ele vir aqui e se juntar... Com a Moldávia? É. Também é... Por quê? Aí tem um problema na Moldávia. Tem um território aqui que chama Transnistria. Transnistria. Que tá aqui, ó. Que é ocupado pelos russos. Fronteira com a Ucrânia. Que teve uma disputa dentro da Moldávia, os russos entraram, ajudaram os separatistas, ocuparam, então tem tropas lá. Pra quê? Pra evitar que a Moldávia se junte com o Ocidente, pra influenciar o que acontece aqui dentro, pra evitar que esse acesso aqui do Mar Negro por cima, que chama Gap da Bessarábia, que a Moldávia era Bessarábia antes, que é o Gap da Bessarábia, que é um corredor aqui que conecta... Porque o corredor aquele corredor do norte da planície europeia, ele vem aqui por cima... E aí ele se divide aqui e desce aqui ao lado dos Cárpatos, porque os Cárpatos, né, estão vindo por aqui. Também não tem nada natural que impeça esse corredor. Isso, e na verdade esse corredor ele serve muito mais para chegar no Mar Negro. Tá. E ele é estratégico importante. E aí se ele fizer isso, ele corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Aí ele transforma a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Todo isolado. Totalmente problemático, difícil, mas... não vai ser muito fácil sobreviver. Então essa são as possíveis opções dele. Ou ele não vai para Kiev e só lida com esse pedaço aqui e tudo bem. Eu acho que para Kiev é uma coisa, pelo que você está me falando, é uma jogada muito arriscada para ele, né? Muito, mas assim, todos os serviços de inteligência do Ocidente dizem que ele irá invadir Kiev.